Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandnet News. Se inscreve e deixe o comentário e likes para fortalecer o canal. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Série especial FDN Comando Vermelho. Uma nova era. Capítulo 1. Por Bandnet News. A família do Norte, FDN, nasceu na periferia de Manaus, em 2006. Determinados a se estruturarem como uma facção criminosa. A facção melhorou a sua organização e ganhou força em 2007, e tem crescido de importância na geografia do crime porque é responsável pelo transporte, através do emaranhado de rios e canais da região norte, de enormes quantidades de cocaína vinda dos países produtores. A FDN era aliada do PCC, mas logo vai reivindicar o seu lugar ao sol. É assim que começam as guerras. Aliás, a entrada das facções nesse mercado começou com uma guerra, em 2002, em Capitã-Bado, cidadezinha paraguaia separada por uma rua de Coronel Sapucaia, no oeste do Mato Grosso do Sul. Zé Roberto da Compensa, João Pinto Carioca e Gelson Carnaúba, acusado de ser traidor da FDN, como reação ao controle exercido pelo primeiro comando da capital, PCC, nas atividades do tráfico e teria sido criada pelo CV, para conter o PCC, segundo o Ministério Público do Estado de Manaus. O 01 da FDN, Zé Roberto é conhecido como um dos fundadores da facção Família do Norte, FDN, que tinha domínio do tráfico de drogas, no Amazonas. De acordo com a defesa, a perda do poderio também foi destacada no pedido para conversão da prisão no sistema federal para domiciliar. A defesa do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, ingressou com pedido de prisão domiciliar junto à Vara de Execuções Penais, VEP. No documento disponível no site do Tribunal de Justiça do Amazonas, os defensores justificam o pedido informando que o traficante, líder da facção criminosa A Família do Norte, FDN, está inserido no grupo de risco do novo coronavírus. Atualmente, ele está no Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O pedido foi protocolizado no último dia 27 de março. No documento, a defesa informa que Zé Roberto está inserido no regime federal desde 2015, após a Operação Lamurala, da Polícia Federal. Entretanto, a permanência do narcotraficante no regime diferenciado, segundo informado pelos advogados, tem causado uma série de consequências de saúde do apenado. Gelson Carnaúba. O narcotraficante Gelson Carnaúba, o Mano G, é um dos fundadores de uma facção criminosa. Ele deixou a organização desta após uma briga com os outros líderes, João Pinto Carioca, o João Branco, e José Roberto Fernandes, o Zé Roberto da Compensa, passando a integrar uma outra facção. Com a briga, houve um racha entre as duas facções, que até então eram aliadas. Atualmente, de acordo com a polícia, as duas organizações disputam o domínio do tráfico de drogas no Amazonas. Fuga. 35 internos do Centro de Detenção Provisória Masculina 2, CDMP2, fugiram por um túnel cavado no pavilhão 5 da unidade prisional. Todos os fugitivos, considerados de alta periculosidade, seriam aliados de Gelson Carnaúba. O pai da firma, João Branco, considerado um dos maiores narcotraficantes do estado, João Pinto Carioca, o vulgo João Branco, também é suspeito de ter cometido pelo menos 20 homicídios, de acordo com as contas da Polícia Civil. Atualmente foragido do semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Compage, por mais de 10 anos ele domina o tráfico de drogas em diversos bairros de Manaus, principalmente no Mauazinho, Zona Leste, e, mesmo de dentro da penitenciária, comandava o tráfico e movimentava milhões de reais mensais com o negócio. Mas o que o credenciou para ser o segundo no comando da facção criminosa A Família do Norte FDN, que tem como líder o traficante José Roberto Fernandes, o Zé Roberto da Compensa, foi a fidelidade ao grupo e a forma violenta na qual ele mata seus desafetos. Todas as prisões de Branco foram por tráfico de drogas, sendo a primeira no dia 27 de julho de 2000 pela Delegacia Especializada de Prevenção e Repressão a Entorpecentes, DEPRE. Ele foi condenado a 3 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado. Em 19 de junho de 2002 progrediu para o regime semiaberto e, após 2 meses, já estava nas ruas beneficiado com a saída temporária. O começo do império. De acordo com o delegado titular do 8º Distrito Integrado de Polícia, DIP, George Gomes, João Branco montou seu império da droga no bairro Mauzinho, em 2004. Na época,
Gomes era secretário adjunto de Secretaria de Estado da Segurança Pública. Várias denúncias indicavam que um grupo criminoso se fortalecia no Mauzinho, inclusive ostentando armas à população e decidindo quem entrava e quem saía do bairro. Na época isso não era comum em Manaus, lembrou o delegado. Ainda segundo Gomes, não existia facção criminosa, mas grupos, como o do Zé Roberto da Compensa, Bebeto da 14, e o de João Branco no Mauazinho. Por diversas vezes as polícias civil e militar tentaram prendê-lo em operações, mas a posição geográfica do bairro dificultava as ações dos policiais. Durante as investigações a polícia identificou a proteção da população. Já se ouvia falar em assistencialismo, como pagamento de água, energia, ressaltou. Regalias. Mesmo preso, João Branco recebia regalias no complexo penitenciário Anísio Jobim, Compadre. Sua cela tinha um conforto que outras não possuíam, como cerâmica no piso, paredes era pintada em 2 cores distintas, ventilador e prateleiras para objetos pessoais. As regalias só vieram à tona após a fuga do traficante, o que resultou na exoneração, no dia seguinte, do diretor do regime semiaberto do presídio, Marco Antônio Assunção Lima. Informações de fontes dão conta de que não é de hoje que João Branco gozava desse conforto na cadeia. Saídas. Entre idas e vindas, de setembro de 2012 a janeiro de 2013, João Branco foi beneficiado 10 vezes com saídas temporárias do Compadre. No final de janeiro de 2013, ele retornou para o regime fechado por ter cometido falta grave. Muita violência e tiros na trajetória. A guerra entre as facções aconteceu porque toda a droga comprada teria que passar pelas mãos dos dirigentes do PCC e depois repassada aos demais membros, o que encarecia o produto, enquanto a FDN comprava a droga direto da Colômbia com preço mais barato. Uma das características da FDN era a utilização de armamento de grosso calibre e até metralhadoras. Aos poucos, os rivais foram executados e muitos corpos jogados em áreas do Tarumã. Na primeira década do século XX começou a se falar nas facções criminosas que queriam dominar o tráfico no Amazonas. O PCC, primeiro comando da capital, inseriu no estado todas as suas técnicas de tráfico e de execuções. Os traficantes de Manaus, com medo de perder espaço e ficar subordinados a esse controle, criaram a FDN, Família do Norte, para que eles pudessem manter seu domínio do tráfico de drogas na região. Em Manaus, de 2011 a 2012, houve uma matança generalizada, na qual muitas pessoas foram executadas. Era o pessoal da FDN matando quem quisesse se filiar ao PCC. Tudo para não perder o mercado, que é o comércio da droga. O PCC está nativa, mas não é tão forte quanto a FDN, e o João Branco é um membro forte da Família do Norte. Segundo pesquisadores, a FDN é considerada a primeira maior facção criminosa do Brasil, na frente do CV, Comando Vermelho, e do PCC, primeiro comando da capital. Ela atua, primordialmente, na região norte e tem o controle das principais rotas de escoamento de drogas na região da tríplice fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru. A conexão entre a FDN e as Farc foi apontada pelo MPF nas denúncias contra as principais lideranças da facção brasileira à Justiça Federal no âmbito da Operação La Murala, que atingiu integrantes da facção em 2014. A Família do Norte movimenta as drogas por enormes distâncias para abastecer os consumidores brasileiros, com milhares de navios de cargas saindo do Brasil anualmente para a Europa, África e outros destinos. Segundo denúncias feitas pelo MPF Amazonas, o peruano Nelson Flores Colantes, conhecido como Aquaril, é apontado pelas investigações como um dos elos da FDN com as Farc, sobretudo com o braço peruano da organização. Para o MPF, a proximidade de Aquaril com as Farc facilitou seu acesso a diversos armamentos vendidos a integrantes da FDN. Mensagens de texto interceptadas pela Polícia Federal em 2015 mostram Colantes negociando armas como fuzis AK-47 e submetralhadoras Uzi, de fabricação israelense, com Gelmison de Olirarante, um dos principais integrantes da FDN. Nas mensagens, Colantes deixa claro que as armas seriam entregues integrantes da facção na cidade peruana de Santa Rosa, na fronteira com o Brasil. Em outra troca de mensagens interceptada pela PF, um dos principais líderes da facção, João Pinto Carioca, o João Branco, diz o Gelmison que as armas compradas de Aquaril devem ser usadas nas missões da facção na região, referindo-se ao transporte da droga adquirida na Colômbia e no Peru para o Brasil. Gelmison, então, concorda. Vou botar nas viagens essas armas mano porque tá foda esses leproso no Rio, diz uma das mensagens interceptadas. Segundo o MPF,
A preocupação da FDN era com o roubo de carregamentos de drogas por piratas que atuam no Rio Solimões. Em outra conversa, João Branco chegou a enviar umas fotos de um lançador de foguetes comprado pela facção. Lançador de foguete supostamente comprado por líderes da facção FDN, Família do Norte, segundo o Ministério Público Federal, MPF. Série especial FDN Comando Vermelho. Uma nova era. Capítulo 2. Ataque. Uma traição entre líderes da FDN, Família do Norte, levou ao rompimento da aliança que a facção mantinha com o Comando Vermelho, CV, e está deixando um rastro de mortes nas ruas de Manaus. A FDN é uma facção criminosa surgida no Amazonas e que domina a rota do tráfico de cocaína e maconha produzidas no Peru e na Colômbia e transportadas pelos rios da Amazônia, sobretudo pelo Rio Solimões. Investigações conduzidas pela Polícia Federal indicam que a FDN e o Comando Vermelho mantinham uma aliança desde 2015. A parceria foi uma das maneiras encontradas pelas duas facções para se protegerem do avanço do paulista PCC na região. Agora, a rota dos Solimões está sendo disputada pelas três facções, FDN, Comando Vermelho e PCC. Nos últimos anos, o tráfico pelos Solimões ganhou ainda mais importância. Em 2016, o PCC assumiu o controle da chamada Rota Caipira da cocaína e da maconha. Por essa rota, a droga produzida na Bolívia e no Paraguai passa pelos estados de Mato Grosso do Sul e pelo interior de São Paulo, domínios do crime. A Rota Caipira entrega os esquemas e as aventuras rocambolescas do narcotráfico brasileiro nas últimas décadas. Drogas, contrabando e pistas aéreas clandestinas fazem parte de uma das mais antigas rotas internacionais do tráfico de drogas. Segundo o entrevistado, a cidade de Bogotá investiu cerca de 7 vezes o valor recebido em razão das atividades desta empresa com o fim de reparar os danos da mesma sobre as margens do rio Tunjuelo. A Rota Caipira só começa a se desenhar após as colheitas das plantações de coca na região de Chapare, no centro da Bolívia. A folha é transformada na pasta base de cocaína em rústicos laboratórios na selva daquele país e então é levada até as cidades da região de fronteira do Brasil e com o Paraguai. Lá, é colocada em aviões de pequeno porte até as cidades do norte e centro-oeste paulista e do Triângulo Mineiro, daí o nome para a rota. O que é a Rota Caipira? A chamada Rota Caipira é o principal corredor de drogas do país. A região, compreendida pelo interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, se localiza no meio do caminho entre os países produtores da cocaína, Bolívia, Peru e Colômbia, além do Paraguai, que funciona como uma espécie de entreposto e os grandes centros consumidores de cocaína do Brasil, que são Rio e São Paulo, e o Porto de Santos, por onde a droga é exportada sobretudo para a África e Europa. Estamos falando de cidades como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Presidente Prudente, Marília, Piracicaba, praticamente todo o interior de São Paulo, exceto o Vale do Paraíba e a região sul. Como a cocaína chega à Rota Caipira? Ao transporte terrestre. Muitas vezes a droga vem de avião dos países vizinhos e é descarregada em Manaus, na Trípoli Fronteiro, Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Depois ela é transportada em caminhões com cargas lícitas, como de soja e de milho, que vão para Santos. A malha rodoviária de São Paulo é muito extensa e nem sempre bem fiscalizada. O avião é o meio predileto de transporte do narcotráfico. Qual o motivo? Tem vários aspectos que favorecem o tráfico aéreo nesta rota. O interior paulista é uma região que chove relativamente pouco. Tem tempo bom quase o ano todo. É uma região muito plana, o que favorece a criação de pistas de pouso clandestinas nas áreas rurais. Além de ser uma região caracterizada pelo canavial, a cana-de-açúcar é um paraíso para o narcotráfico porque é pulverizada por aviões pequenos e essas fazendas todas têm pistas clandestinas. E o tráfico se vale dessas pistas. Se a cana-de-açúcar está baixa, impede uma eventual operação policial de flagrante porque o traficante pode ver qualquer movimento a quilômetros de distância. E, se a cana está alta, ela oculta o avião. O avião vem abarrotado de pasta base da cocaína. Eles retiram tudo de dentro, só deixam o banco do piloto. Cabe até 600 kg de cocaína. O descarregamento demora no máximo 3 minutos. O avião desce, taxia e não desliga o motor. O piloto já toma voo de novo. A ação tem que ser rápida para evitar uma eventual ação policial. Semanalmente, dezenas de aviões passam transportando drogas pelo interior. O que se apreende é mínimo perto do que se transporta de maneira habitual. Os traficantes costumam também comprar fazendas nesta região para o refino de droga. Sim, fazendas na região costumam ser adquiridas por narcotraficantes para o refino e o batismo da droga. Para trabalhar num lugar como esse é necessário ter um conhecimento químico,
mas é primário. 1 quilo vira 3. A cocaína que é exportada nunca é misturada com outros produtos, por conta da exigência do mercado europeu. Já na cocaína que se consome no Brasil são usadas várias tranqueiras para aumentar o lucro. Você esteve na região do Vale do Chapare, na Bolívia, um importante centro de cultivo de coca. O que você descobriu por lá? Mais de 50% da cocaína que se consome no Brasil é de origem boliviana. Existem duas regiões de plantio de coca na Bolívia, a região de Yungas, próximo a La Paz, e a de Chapare, que fica no departamento de Cochabamba, na área central da Bolívia. É um lugar de altitude média. É de lá que vem a cocaína que é consumida no Brasil. Os cocaleiros são pessoas miseráveis, todos descendentes de índios, aimarás principalmente. Você não vai encontrar um latifúndio de coca. São pequenas plantações, entre meio e 1 hectare. A gente fala em laboratório, mas não é um lugar sofisticado. Na verdade é bem simples. A colheita ocorre a cada 3 meses, em manual e muito precária, sem qualquer mecanização. Ele coloca as folhas para secar ao sol, em cima de lonas plásticas, e depois as revende para mercados de coca, as chamadas centrais, que são pequenos sindicatos dos cocaleiros que juntam essa produção para mercados, feiras livres, farmácias. E é muito comum você encontrar farelo de folhas de coca nesses lugares. É um comércio totalmente legalizado. Os cocaleiros então não participam diretamente do narcotráfico. Não. O que ocorre é que esses mercados centrais de coca, em vez de darem um destino legal, desviam a produção para os narcotraficantes que atuam na Bolívia, não só deste país, mas também narcotraficantes colombianos e mexicanos. Eles ficam com uma parte miserável do mercado. Elas chegam a receber $100 por volta de R$315, no máximo $200, R$730, pela colheita. Eles são muito pobres. A cocaína começa a gerar riqueza a partir do momento em que é produzida a pasta base. Essa região do Chapare tem um parque nacional, com uma área muito extensa de selva. É dentro deste parque que esta folha de coca é levada aí, por meio de processos químicos, se transforma na pasta base. Essa pasta base sai do interior da Bolívia ao valor de $800, R$2.500, por quilo. Na fronteira, ela passa a custar $2.000 R$6.300. Em São Paulo, o preço chega a $8.000, R$25.300, a $12.000, R$38.000. Quando ela chega à Europa, passa a custar os $50.000, R$158.000. O seu livro Cocaína, a Rota Caipira, conta a trajetória de diversos narcotraficantes. Entre eles, destaca-se o famoso Luiz Carlos Rocha, o Cabeça Branca, preso recentemente pela PF. Ele é um cara diferenciado. Ele começou como contrabandista de café na região de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Quando esse negócio deixa de ser interessante, ele e outros contrabandistas usam essa logística para traficar maconha e cocaína. Ele ficou solto durante muito tempo. Nesse período, ele evoluiu os negócios dele de uma forma astronômica. Ele conseguiu escapar de ser preso em várias ocasiões. Quanto mais poder o traficante alcança, mas ele se distancia da droga que ele negocia. Cabeça Branca era capaz de manipular dinheiro em dezenas de contas bancárias espalhadas pelo mundo. Com o passar do tempo, ele vai conseguindo transportar uma quantidade cada vez maior de cocaína. A Polícia Federal estima que, só na Rota Caipira, ele transportava de 3 a 5 toneladas de cocaína por mês. A PF suspeita que ele operava ainda em outras 4 rotas. O cara era um fenômeno. Eu arrisco a dizer que ele era o maior traficante da América do Sul, maior que qualquer colombiano. Ele nunca usou de violência. Ele é um sujeito absolutamente tranquilo ao defender seus interesses, diferentemente do PCC, que se impõe pela violência. Ele subornou muitos policiais brasileiros, do Paraguai e da Bolívia também. Você também escreve sobre Jorge Rafael Tumani, o Sadrão, porque a morte dele é um acontecimento importante para o narcotráfico da região. Ele foi durante uma década sócio do Cabeça Branca. Ele dominava o tráfico nesta região de Ponta Porã e Pedro João Cabaleiro, onde atuam muitas organizações criminosas, sobretudo brasileiras. É dali que partem esses voos com carregamento de cocaína, seja com destino ao interior de São Paulo, seja para outras rotas. É uma região muito disputada pelos traficantes, e Jorge Rafael regulava a atuação dessas diversas organizações criminosas na região. Ele nunca proibiu outras organizações de atuarem lá, mas desde que os negócios paralelos não prejudicassem seus próprios esquemas. Ele tinha uma grande quadrilha, com muitos capangas. Pela força,
Ele impunha seus interesses. Esse trabalho regulador do Rafat passou a contrariar os interesses do PCC de dominar aquela região. Pelo menos há 10 anos, o PCC já atua no Paraguai e na Bolívia. E Jorge Rafat nunca gostou do PCC. Sempre foi alvirrusga nesta relação entre as duas quadrilhas. A morte dele representa uma vitória importante dentro do plano do PCC de monopolizar o narcotráfico no Brasil. Sim, o PCC é monopolista. Chegou ao Paraguai e à Bolívia justamente com a intenção de eliminar os intermediários dessa cadeia do tráfico. Estando nestes países, eles negociam diretamente com esses fornecedores, em vez de depender de intermediários. A liderança do Jorge Rafat era a estabilizadora do tráfico naquela região. Ele tinha as coisas mais ou menos organizadas. A violência naquela região explodiu depois da morte dele. Por exemplo, o fim de Saddam representou o começo de uma briga generalizada. O grupo dele está interessado em manter a posição. Está acontecendo uma guerra desses grupos que historicamente atuam nesta fronteira com o PCC, que é considerado um grupo invasor. Não dá para dizer quem está ganhando. Qual é a ambição do PCC? O sonho do PCC é se transformar num grande cartel, o maior da América do Sul, dominando todas as principais rotas de tráfico, como foi em Medellín, como foi o de Cali, mas com métodos muito mais empresariais. Hoje, se o Marcola cair, o PCC vai continuar existindo. O PCC não tem aquela hierarquia personalista que existia nos cartéis colombianos, como o de Pablo Escobar. A queda dele como foi uma grande lição para os traficantes. Por ser um cara centralizador, o cartel se despedaçou após sua queda. O PCC é diferente. O PCC é uma empresa do crime. Quais são as consequências dessa guerra imposta pelo PCC não só no Paraguai como também no sistema penitenciário brasileiro? Essa tentativa do PCC de monopolizar o tráfico vai custar muitas vidas. Já custou e está custando na região de fronteira do Paraguai. Está custando nas frentes de disputa da Amazônia e do Nordeste. Infelizmente, o Brasil vai acompanhar outras rebeliões sangrentas em presídios no país. E diante deste descalabro da segurança pública com as polícias civis totalmente desmanteladas, a exemplo do que aconteceu no Rio, só nos resta contar com o que a PF adquiriu no combate ao narcotráfico durante os últimos anos. É a única esperança. E há ainda um outro aspecto deste cenário. Ainda não houve uma grande investigação no Brasil que revele as verdadeiras relações entre o narcotráfico e a alta política. Em junho de 2016, o traficante brasileiro Jorge Rafat foi morto em uma emboscada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A execução de Rafat foi planejada pelo PCC e pelo CV, mas a morte do traficante se transformou no estopim para uma guerra entre as duas facções. O PCC, que antes atuava em conjunto com o CV na exploração da rota paraguaia do tráfico de drogas, passou a dominar, sozinho, esse corredor. Isso aumentou a pressão sobre o CV para buscar uma nova rota de acesso à maconha. Depois que o PCC matou o Jorge Rafat, em 2016, o CV ficou praticamente sem acesso à maconha paraguaia, que é de ótima qualidade comparada com a produzida no Nordeste brasileiro. Por exemplo, a saída foi comprar maconha na Colômbia. Eles precisam fazer caixa. E quem tem o controle das rotas nessa região é a FDN hoje, Comando Vermelho Amazonas, disse o entrevistado ligado às forças de segurança pública. Carnaúba era um dos 3 principais líderes da FDN, juntamente com José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, e João Pinto Carioca, o João Branco. Segundo investigações da Polícia Federal, foi Carnaúba quem firmou a aliança entre a FDN e o Comando Vermelho durante sua passagem pela Penitenciária Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando eles descobriram o plano, expulsaram o Gerson. Como ele já tinha ligações fortes com o Comando Vermelho desde os tempos em que estava em Campo Grande, agora, ele é o homem do CV no Amazonas, afirmou o delegado. Série especial FDN Comando Vermelho, uma nova era. Capítulo 3. FDN versus FDN pura, em Manaus. Disputa entre facções gera maior matança em presídios desde Carandiru. A criação de uma nova dissidência da facção criminosa A Família do Norte, batizada de FDN pura ou potência máxima, foi a motivação dos 55 assassinatos ocorridos em 4 unidades no sistema prisional amazonense. O racha entre os antigos aliados e narcotraficantes condenados João Pinto Carioca, o João Branco, e José Roberto Fernandes, o Zé Roberto da Compensa, já havia sido identificado pelo Departamento de Inteligência Penitenciária, DIPEN, ligado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. A reportagem teve acesso a um relatório
datado do dia 22 de maio de 2019, que detalha o clima de tensão entre os traficantes. A esposa de João Branco, Sheila Maria Faustino Pérez, era a responsável por levar as ordens do marido para seus aliados, mas Zé Roberto descobriu o plano, conforme a apuração do Ministério Público do Estado de Manaus. Em jogo, cargas e acesso à cocaína do Peru e da Colômbia até o rompimento entre FDN e Comando Vermelho. No fim de 2018, a geopolítica do tráfico na Amazônia era relativamente simples. Juntas, FDN e Comando Vermelho dominavam o acesso à cocaína produzida no Peru e na Colômbia e escoavam a droga pelo rio Solimões. A ameaça a essa hegemonia vinha do PCC, que já domina presídios em estados vizinhos, como Roraima e Acre, e que vem, nos últimos anos, tentando ampliar sua presença no Amazonas. Investigações indicam que foi a FDN que ordenou um massacre que resultou na morte de pelo 56 pessoas em um presídio amazonense em janeiro de 2017. Em 2017, a FDN protagonizou no Ano Novo o segundo maior massacre em presídios da história do país, em ação contra o primeiro comando da capital, PCC, de origem paulista. Em seguida, a facção fundada em Manaus se dividiu, abrindo caminho para a ascensão do CV no estado. Fuga da morte. Os delegados da Polícia Civil, ao analisarem os vídeos do circuito interno do Compag, concluíram, ainda, que os detentos do seguro tentaram desesperadamente fugir do massacre, mas foram cercados pelos membros da FDN em número muito maior nos fundos do presídio, no momento em que o Compag estava completamente dominado pela facção. Sem nenhuma ação do Estado, membros do PCC atearam fogo em colchões nas entradas das celas para tentar impedir que os integrantes da FDN conseguissem entrar nos espaços. Alguns detentos do PCC tentaram fugir por uma janela de uma das celas, que foi cerrada, mas foram alcançados pelos presos da FDN e foram mortos, relatou o delegado, que também integrou a equipe de investigação. Torturas. Ainda segundo os delegados, membros do FDN que estavam no seguro foram retirados do local sem sofrer agressão. As imagens do circuito interno mostram ainda detentos que participaram do massacre molhando pedaços de tecido no sangue das vítimas e usando material para escrever as siglas da FDN nas paredes do presídio. Os detentos escreveram a sigla FDN nas paredes com sangue das vítimas para representar a vitória da facção, disse o delegado da Polícia Civil. Nas celas especiais do seguro que os membros da FDN não conseguiram invadir. Segundo os delegados, os presos foram mortos por asfixia em função do fogo que foi ateado nos colchões e por bala de revólveres. Imagens disponibilizadas pela Polícia Civil mostram o exato momento em que o presídio é dominado pelos presos. Eles aparecem em confronto a tiros com policiais militares que faziam a guarnição do espaço onde ficam as celas do seguro. Armados com revólveres, os membros da FDN usam agentes penitenciários como escudo para avançar e dominar o espaço. Detentos que não morreram de imediato no ataque da FDN, segundo os delegados, foram arrastados para uma quadra poliesportiva dentro do presídio onde sofreram torturas, decapitação, esquartejamento e retiradas de órgãos internos. Ainda segundo as investigações, as ordens de José Roberto foram comandadas no Compag por 2 detentos identificados como Maguila e Caruso. Os 2 coordenaram outros 15 presos que estavam à frente da rebelião e que foram transferidos para presídios federais. A nova rota da maconha começou a ser utilizada há pouco mais de 5 anos. Mas o fluxo por ela só se intensificou ao longo de 2017. A maconha colombiana, segundo a fonte, abastece hoje os mercados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O aumento na utilização da rota amazônica para a entrada da maconha colombiana no Brasil coincide com a redução da demanda pela droga no mercado norte-americano. Atualmente, 29 dos 50 estados norte-americanos legalizaram ou descriminalizaram o uso da maconha para fins medicinais ou recreativos. Essa política teria feito cair o fluxo de maconha oriunda da Colômbia em direção aos Estados Unidos. Segundo dados do governo norte-americano, o número de apreensões de maconha na fronteira entre o México e os Estados Unidos caiu 24% entre 2011 e 2014. Considerada de alta qualidade, a maconha colombiana chega a ser vendida no mercado brasileiro por um valor até 8 vezes mais alto do que a paraguaia. Outros crimes. O delegado-geral adjunto do Amazonas, Ivo Martins, informou que o inquérito concluído teve como foco apurar a autoria dos 56 homicídios dentro do Compag. Ivo Martins disse que, durante as investigações, outras infrações foram identificadas, como a facilitação de entrada de armas no presídio,
e que estas questões serão investigadas em outros inquéritos. Esse inquérito diz respeito à apuração dos homicídios, das 56 mortes. No curso da investigação, se verificou outras infrações dos presos, de facilitação de entrada de arma, possíveis conivências de agentes do Estado e familiares dos presos. Mas isso será investigado em outros inquéritos. Rastro de mortes nas ruas de Manaus. O que as autoridades locais mais temem é que a ruptura entre a FDN e o Comando Vermelho possa aumentar ainda mais os conflitos relacionados ao tráfico de drogas na região. Guilherme Torres afirma que a maior parte dos homicídios que estão sendo registrados nos últimos meses nos bairros do Mutirão, zona norte de Manaus, e na região do Igarapé do 40, na Zona Sul, são decorrentes do conflito por pontos de drogas entre o CV e a FDN. Essas são áreas em que as duas facções mais têm entrado em conflito. Nós temos registrado pelo menos um homicídio nesses bairros por dia, afirmou o delegado. Em 12 de maio de 2018, 35 presos conseguiram fugir de um centro de detenção provisória de Manaus usando um túnel. Fontes ouvidas pela reportagem indicam que a maioria deles é formada por detentos vinculados ao Comando Vermelho. O temor, segundo essas fontes, é que, em liberdade, esses presos possam atuar nos conflitos nas fronteiras do Amazonas. Rota surge em meio a conflitos no PCC e crise para o CV. A exploração da nova rota se intensifica em um momento de crise do PCC, principal rival do Comando Vermelho e da FDN. No dia 26 de fevereiro de 2018, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, foi morto a tiros no Ceará. Ele era apontado como o principal líder do PCC fora dos presídios e o terceiro na hierarquia geral do PCC. Moradores da área indígena onde GG foi morto afirmam que um helicóptero teria sido usado para disparar tiros contra ele. Uma das linhas de investigação é que ele tenha sido morto como parte de uma represália imposta pela alta cúpula do PCC depois que GG ordenou a morte do ex-integrante da facção Edilson Borges Nogueira, o Birosca, antigo aliado de Marco William Zerbas Camacho, o Marcola, para o Comando Vermelho. O momento também é de preocupação. Facção tem time de futebol campeão e opera rotas de tráfico internacional. A FDN chega a investir R$320 mil em seu time de futebol em Compensão. Em 2009 a equipe Manaus Compensão, conhecido apenas como Compensão, sagrou-se campeão da segunda divisão do Campeonato Amazonense de Futebol após bater o Asa da Amazônia. Foi a maior conquista deste time cujo nome homenageia o bairro manauara de Compensa, e que nos anos anteriores havia disputado o Peladão, campeonato amador da capital, no qual sagrou-se campeão em 2006 e 2008. Um dos cartolas do clube, no entanto, se tornou famoso fora das páginas esportivas. É José Roberto Fernandes Barbosa, traficante conhecido dentro do sistema carcerário como Messi, um dos fundadores da facção criminosa amazonense Família do Norte, FDN. O grupo se dedica ao tráfico internacional de drogas, e conta com cerca de 200 mil membros no país. Inimiga declarada do paulista primeiro comando da capital. Gasto muito com o time em uma mensagem de celular. Barbosa, o líder da Família do Norte, reclama dos gastos excessivos que tem com a Compensão. Eu gasto muito com o time, mano. Eu já gastei R$320 mil. Segundo a PF, o traficante, que agora está no Presídio Federal de Campo Grande, seria um dos fundadores do clube, e teria registrado a marca Compensão em 2002. O líder da facção afirma que os maiores gastos que tem com o time são com comida, alimentação e vales pagos aos jogadores. Atualmente a equipe está afastada das divisões oficiais. A Família do Norte também é responsável por organizar os campeonatos internos de futebol dentro dos presídios. O escudo do time, chamado de agremiação criminosa pela PF, estaria presente na maioria dos presídios do estado. Na página do Compensão na Wikipedia, o final da equipe no futebol profissional na Série B. Ela ainda atua no amador. É lacônico. Em 2011 o clube, que foi grande no amadorismo, sentiu as dificuldades do futebol profissional e resolveu não participar do estadual. CV e Família do Norte explorou nova rota de tráfico de maconha na Amazônia. As facções criminosas Comando Vermelho, CV, e FDN, Família do Norte, estão explorando uma nova rota para o tráfico de maconha para o Brasil. Essa rota utiliza os rios Japurá e Sai Negro, que interligam a Colômbia e a Venezuela ao Brasil. O novo caminho foi a alternativa encontrada pelas duas facções para lidar com o bloqueio imposto pelo PCC, primeiro comando da capital, a maconha do Paraguai, maior produtor da droga. A nova rota é monitorada pela Polícia Federal e pelas Forças Armadas. O estado do Amazonas é um conhecido corredor para o escoamento de cocaína, a chamada Rota dos Solimões, com mais de 20 anos de utilização.
é uma das principais portas de entrada da cocaína produzida no Peru e na Colômbia. A região, agora, se transformou em um importante canal para a entrada de maconha produzida, principalmente, na Colômbia. As investigações em curso sobre a nova rota indicam que a droga é produzida na região de fronteira entre o Brasil e a Colômbia, escoada pelos rios Japurá, conhecido na Colômbia como Caquetá, e Sai Negro. O Rio Negro, que liga o Brasil à Venezuela, se conecta com o Japurá por meio dos chamados furos, canais naturais que surgem, principalmente, durante a época de cheia dos rios amazônicos. O aumento no fluxo de transporte da maconha colombiana em direção ao Brasil resultou no aumento das apreensões da droga em 2020. No mês de janeiro, o Exército apreendeu 3 toneladas de maconha do tipo skunk na região de fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela. O volume é, segundo o Exército, maior que tudo que os militares apreenderam na região em todo o ano passado. Em uma dessas apreensões, houve troca de tiros com traficantes e pelo menos 5 militares ficaram feridos. Série Especial FDN Comando Vermelho. Uma nova era. Capítulo 4. Comando Vermelho e FDN exploram nova rota. Uma pessoa das Forças de Segurança Pública que atua na região, ouvida pela reportagem sob a condição de anonimato, confirmou que a rota vem sendo explorada pela FDN e pelo Comando Vermelho. Historicamente, o Paraguai vem sendo o maior fornecedor de maconha para o mercado brasileiro. Segundo a pessoa ouvida pela reportagem, a maconha colombiana se transformou na alternativa do CV, aliado da FDN, para conseguir acesso à droga depois que o PCC dominou a rota paraguaia. Babi do tráfico é morta a tiros após trocar de facção criminosa. Babi era do CV e foi assassinada a mando da FDN. Conforme levantamentos da polícia, o ataque foi promovido pelo CV contra integrantes da FDN. A briga entre as facções teria sido motivo também da morte de Fernanda Caroline Chaves Pinho, conhecida como Babi do tráfico. A jovem era do CV e teria sido assassinada a mando de membros da FDN. O crime teve repercussão nacional. Segundo o Ministério Público amazonense, a FDN temia que Babi tomasse o comando do tráfico de drogas na região do centro de Manaus, onde a facção domina o comércio de entorpecentes em boates e casas noturnas. Além disso, a FDN acreditava que Fernanda estaria delatando a polícia e os traficantes da facção que atuavam nas casas noturnas do centro de Manaus. Antes de morrer, Barbie caguetou família de Zé Roberto da Compensa. Investigações da Polícia Civil do Amazonas. Uma das regiões mais problemáticas em Manaus é a Zona Sul. A briga entre as duas facções vem deixando um rastro de sangue na região. Vários assassinatos já foram registrados nos bairros. Um dos mandantes dos crimes seria o traficante Wellington Cardoso dos Santos, conhecido como Mano Caio ou Caio do 40. Conforme informações levantadas pelo Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, SSP1, Mano Caio estaria escondido em um morro no Rio de Janeiro. Dali, o traficante ordena as mortes de rivais. A primeira prisão de Mano Caio aconteceu no dia 18 de agosto de 2017, pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, DES, com apoio da Força Nacional e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Na época, ele foi localizado na região dos Lagos, Rio de Janeiro, onde negociava armas e drogas com membros do CV, na favela do Jacarezinho, na zona norte da capital fluminense. Com ele, os policiais civis apreenderam 300 kg de maconha e armas. No Amazonas, existiria uma regra: todos os integrantes do CV possuem cadastro para identificar cada membro. Quem migra para outra facção criminosa ou fere as leis da organização são executados. Os rivais também são alvos quando tentam tomar o território dominado pelo CV. Conforme dados da polícia, a disputa entre as duas facções se acirrou depois que o criminoso Gerson Carnaúba, o Mano G, deixou a família do Norte e se aliar ao Comando Vermelho. O narcotraficante recrutou Mano Caio e Alexandre Oliveira dos Santos, o Sandrino, além de outros bandidos. FDN versus Comando Vermelho. Amazonas. Conselho do FDN manda nota em grupos e avisa que JB João Branco não saiu e que a guerra contra CV só está começando. As notícias de que João Branco, JB, do FDN havia saído da facção para outra CV, deu o que falar entre as tribos de traficantes. A facção FDN mandou um salve e rodou nos grupos da família do Norte o seguinte recado: FDN Amazonas, salve geral da FDN, dia 26 de maio de 2019. Meus irmãos do Conselho da FDN Amazonas vem através desse salve alertar os irmãos tanto que fecham com o nosso irmão JB quanto com o nosso número 1 ou outro pilar da nossa família,
que não existe nenhum racha entre JB e Z, pelo contrário eles estão mais unidos do que nunca. Como o Mano JB afirmou no último recado que veio, queremos aqui alertar a todos que temos algumas provas contra a Sheila e Coquinho e eles sabem que já enviamos para nosso número 1 e nosso irmão JB e por isso eles estão tentando a todo custo deslumbrar os nossos irmãos aqui na cidade para que entrem em uma guerra falando de racha e assim eles consigam destruir a nossa família e se livrarem do BO deles com nosso irmão JB. Pra quem não sabe, o nosso irmão JB já mandou a lista dos que ele tem confiança aqui na cidade que ele quer representando ele. Ele também já afirmou que não mandou nenhum recado falando em se afastar do nosso número 1 e sim falando que estão juntos até a morte. Então vamos acabar de vez com essa conversa errada que a Sheila com o Coquinho lançaram na cidade porque isso já nos gerou um perda no fechado porque alguns irmãos realmente estão com a mente feita pela Sheila e Coquinho. Mas entendam que isso é uma armação e aqueles que continuar com isso não estarão lutando nem pelo nosso irmão JB, nem pelo nosso número 1 e nem pela FDN não e sim pela armação do Coquinho e Sheila. A partir desse momento aquele que for pego com ideia de racha vai sofrer as consequências para não causar problema no meio da família. Somos uma só família e até que os nossos pilares digam diferente, estaremos unidos aqui. A todos que estão falando que o Mano JB se afastou do nosso número 1, entendam que o próprio Mano JB já deixou bem claro que se fosse pra brigar contra o Z, ele preferia sair do crime. Todos os fiéis e leais que acompanham o nosso irmão JB sabem que jamais ele iria se unir com o CV e se afastar do Mano Z. Não tem cabimento isso que estão falando. Quem é da família de verdade sabe que isso não é possível. Só quem é cego pra não ver que é jogada do Coquinho pra enfraquecer a FDN Amazonas e dar vantagem ao CV. Mas não somos burros e não vamos cair nessa, meus irmãos. Quem não sabe que já faz tempo que o Coquinho vem querendo confundir a massa aqui no estado. Todos sabemos disso. A respeito da Sheila, todos sabem que ela vive de armação e todos que se aproximaram dela ou seguiram as ideias dela morreram. Foi assim com Marcinho, Melk, Lori, Ala, Max e outros. Essa mulher várias vezes tramou contra a vida do próprio irmão do nosso pilar JB e hoje ele tá vivo na bênção. Mas quantos não tiveram a mesma sorte? Então que cada um analise tudo o que já ouviram sobre essa mulher e verão que não tem nada de bom na caminhada dela e não se deixem iludir por essa mulher que faz covardias usando o nome do nosso irmão JB. Quantos já não participaram de grupos para ajudar o nosso pilar? Ajuda essa que nunca chegou a ele porque ela só usa o nome do nosso irmão para ter as coisas aqui e fazer palhaçada. Muitos aqui já tiveram suas areias tomadas a mando dela. Outros tiveram que pegar material ruim e caro que o Coquinho manda ela dar falando que é do Mano JB. E depois os irmãos pegaram pressão para pagar ou perderiam suas áreas. Será que os irmãos querem viver oprimidos de novo pelo Coquinho e Rony? Porque por trás da Sheila são eles tramando. Eles já ficaram ricos com opressão e extorquindo a todos. Agora estão querendo destruir a FDN para que possam voltar a sugar os irmãos de novo. Mas aqui eles não reinam mais. Quem é criminoso de verdade e pelo certo vai pegar a visão e sair dessa furada não se teleguiando por conversa que parte da Sheila, do Coquinho e Rony. Recado foi dado e que todos tenham entendido. FDN Amazonas, Deus é fiel. Irmã de Zé Roberto, pivô de massacre por ciúmes de Sheila, é presa com marido por tráfico. Maria Cleia Fernandes Barbosa, condenada em 2011 por tráfico de droga, e pondo correio do irmão José Roberto da Silva Júnior. O Zé Roberto foi detida durante a Operação Guará, deflagrada em 5 estados, contra o crime organizado, tráfico de drogas e associação criminosa. Foram 20 presos, sendo 7 em Teresina. O marido de Cleia, Marcelinho do Centro, também foi detido na operação, em Florianópolis, em um apartamento de alto luxo. Cleia é mãe de outro traficante, Thiago Alemão, o alemão, considerado um dos pistoleiros da facção, que ano passado foi transferido para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Irmã de Zé Roberto. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas realizaram prisões em Manaus, Maranhão, Ceará, Santa Catarina e no Piauí. Prisões. As prisões em Manaus foram feitas por policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado, DECOR, e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DECU, do Amazonas. Na capital amazonense, 3 foragidos foram presos. Depois de derrotar PCC no Amazonas, FDN está dividida entre 2 lideranças. Porém, após 20 anos, João Pinto Carioca, o vulgo João Branco, os havia unificado e transformado a FDN
em Comando Vermelho, CV, a mais temida máquina de guerra do estado de Manaus. Que a FDN já vira. Comando Vermelho toma Manaus em meio a onda de assassinatos. A bandeira vermelha foi hasteada com um áudio gravado de dentro de um presídio de Manaus e divulgado em massa na capital. Vermelhou, mano. A mensagem de áudio difundida a partir do maior presídio de Manaus e um foguetório de artifício e tiros davam um salve à conquista. A queima de fogos iniciou ainda durante o caos e amedronta a população. Diversos vídeos, de vários pontos da capital amazonense, foram compartilhados em grupos no WhatsApp e nas redes sociais. Ouvido em quase toda a cidade e anunciaram a sangrenta tomada da capital do Amazonas pela facção carioca Comando Vermelho, CV. O objetivo é claro, causar pânico e mostrar o poder da organização, originária dos morros do Rio de Janeiro. De acordo com uma fonte policial, a maioria das mortes registradas ainda em janeiro deste ano, um total de 117 mortes violentas, era de integrantes da FDN. Foi o início da tomada do poder do CV. Essa comemoração pode ser a anunciação de mais um mês sangrento, que poderá superar o índice do mês de janeiro. O foguetório permanece intenso em várias zonas da cidade. Segundo informações, os integrantes do CV estariam em festa por estarem tomando as bocas de fumo da facção rival. Vários soldados de Zé Roberto já foram mortos e o objetivo é arrancar tudo que é do maior traficante do bairro Compensa, para arrebatar Manaus da antiga aliada à família do Norte, FDN. O CV protagoniza uma onda de violência na cidade, palco de sucessivos confrontos entre facções desde 2017. Em janeiro, foram 106 assassinatos, 54% a mais do que no mesmo período do ano passado, segundo números oficiais. Nos presídios de Manaus, onde ocorreram 2 grandes massacres em 3 anos, houve conversões em massa da FDN para o CV nos últimos dias. Na UP, Unidade Prisional do Puraquequara, um batidão de grades, gravada em celular, anunciou a tomada de controle da facção de origem carioca. Comando Vermelho domina mais de 80% dos bairros de Manaus. A cidade é o atual palco da guerra entre as facções Família do Norte, FDN, e Comando Vermelho, CV. Ao que parece, o interesse do crime organizado saiu da cidade maravilhosa, atravessou o Brasil e se alojou no meio da floresta amazônica. Além dos assassinatos, o Comando Vermelho tem pintado a cidade com a cor do sangue por diversos bairros. Pichações com os escritos CV Amazonas, Mano G, TD2 e Tropa do Mano G têm se tornado verdadeiros avisos de perigo. Todas as siglas representam chefes do tráfico do Comando Vermelho. Um deles, o traficante Gerson Carnaúba, um dos líderes do CV, que já foi da FDN. Até mesmo espaços públicos estão sendo marcados pela facção vermelha. No bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, até mesmo uma escola foi marcada pela facção, que se originou no Rio de Janeiro e agora está de mudança para o Amazonas. Manaus Vermelha. Ainda em janeiro de 2020, o Comando Vermelho ganhou o noticiário nacional quando perdeu 5 integrantes, que foram mortos no bairro Colônia Oliveira Machado, em confronto com policiais militares. Segundo o Ministério Público, o tiroteio aconteceu após a polícia interceptar o bando, que estava preparado para invadir uma boca de fumo no Beco da Bomba, no bairro. O local pertence à Família do Norte. A ação, já no início do ano, anunciou o presságio que tomaria a cidade. Manaus começava a se tornar vermelha de sangue. Voltando ao dia 10 de fevereiro, enquanto fogos de artifício explodiam pelo céu da capital do Amazonas, circulou por grupos de WhatsApp uma lista não oficial com bairros já dominados pelo Comando Vermelho. Segundo a mensagem, 80% da cidade de Manaus já pertence à facção. Fontes policiais, civil e militar confirmaram há um tempo a porcentagem. O que ainda temos em Manaus são 3 células do PCC, primeiro comando da capital, e agora a dominação em massa do CV, cerca de 80%. Relatou a fonte. Segundo ela, hoje a FDN está praticamente extinta. O que aconteceu foi que todos os bairros foram convertidos pelo CV Amazonas. Quem era da FDN está sendo chamado para ser vermelho, ou sendo morto. Ainda tem os que estão fugindo do estado, ou por não quererem se juntar ao CV ou com medo de serem executados, diz a fonte. Aparecida, Centro, Matinha, Vila da Prata, Cidade de Deus, Ouro Verde, Santa Etelvina e outros. Esses são alguns dos bairros já dominados pelo Comando Vermelho. Segundo fontes policiais, eles atribuem a extinção da FDN à posição da facção em focar no lucro pela venda da droga. O CV é muito mais contra o Estado. São bem mais violentos também. Matam,
e fazem isso brutalmente. A FDN já estava num patamar mais tranquilo, porque eles focavam em lucrar com o tráfico, sem muitos embates. Por isso também que perderam os territórios tão rápido, disse outra fonte da polícia. Entenda, assim como na história romana em que o imperador Júlio César foi traído por seus parceiros, incluindo seu grande amigo Brutus, a família do Norte somou inúmeras rasteiras. Desde o início do ano, traficantes têm se convertido ao Comando Vermelho, que já anunciou por meio de salves, mensagens disparadas pelo WhatsApp, a possibilidade de aceitarem novos integrantes. Queremos dizer aos bandidos que correm pelo certo e que ainda não fecharam com o CV Amazonas, que estamos aqui para ouvir todos e analisar caso a caso, se merece ou não merece uma oportunidade de se juntar ao CV, diz um trecho do salve. Em áudio que circulou no WhatsApp, um traficante da FDN identificado como Colombo lamenta ter sido traído por parceiros antes pertencentes à FDN que migraram para o Comando Vermelho. Na mensagem, ele ainda promete tomar o local que lhe foi usurpado, o Coroado. Deixa eu só passar uma visão aqui. Vai, mano, deixa eu só passar uma visão aqui, buceta. Vocês agiram foi pelas minhas costas, bando de filha da puta. Eu vou voltar pro Coroado, pode escutar. Coroado vai ser FDN, bando de filha da puta do caralho. Ei, eu vou lombrar esse Coroado aí. Vocês não me conhecem, não. Vocês não me conhecem, bando de filha da puta do caralho. Ei, eu sou FDN até morrer. Eu sou Zé Roberto, eu sou o crime verdadeiro, bando de filha da puta. Vocês agiram tudo na trairagem comigo, bando de caralho. Bando de eu vou voltar pro Coroado, eu vou tocar o terror aí. Vai, meu irmão, quem for Zé Roberto aí, ó. Coroado aí vermelhou, os caras tão tramando pra matar a gente aí dentro, ó. Coroado vermelhou, pode sair todo mundo do bairro, meu parceiro. Esses bichos aí são safados, bando de CV com filha da puta, meu irmão. Os caras que eu confio tudo me apunhalaram pelas costas, meu irmão. Comando Vermelho domina mais de 80% dos bairros de Manaus. Segundo ele, que saiu do mundo do tráfico em 2015, os integrantes das facções não se importam muito com os grupos, mas sim em estarem no meio do crime. Já aconteceu comigo de ser de um grupo e depois ser forçado a virar FDN. Eu não ligava e nem outros integrantes, porque as facções sempre vêm com aquele papo de que são irmãos. E o jovem se ilude, acha que faz parte de algo grande, mas basta um deslize para ser ameaçado de morte. Agora a preocupação do Comando Vermelho Amazonas é que no fim desse ano o irmão de Zé Roberto da Compensa, vulgo bebê da FDN, pode ganhar liberdade. O detento Charles dos Santos Rodrigues, conhecido como bebê da FDN, pode ganhar as ruas de Manaus nos próximos dias. Ele cumprirá o regime em liberdade provisória para tratamento de saúde e será monitorado por tornozeleira eletrônica. O documento, publicado por Diário de Justiça do Estado do Amazonas, conta os nomes dos dois advogados, Delian Pereira dos Santos e Marileide da Silva Maia, e a decisão que descreve Charles em estado grave de saúde e com isso a liberdade para tratamento. Concede prisão domiciliar no regime fechado para preso em grave estado de saúde, com base na nova redação do artigo 318 do CPP. Processo 02499103. Bebê da FDN é irmão de criação do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, líder da facção criminosa A Família do Norte, FDN. Ele foi preso em julho de 2019, na cidade de Santa Catarina, durante a Operação Guará, realizada também na cidade de Teresina, estado do Piauí. Ao todo, 20 pessoas foram presas com submetralhadoras, pistolas, revólveres, 10 quilos de drogas e R$45 mil. Ligação na morte de Babir do tráfico. Charles pode estar ligado à morte da garota de programa Fernanda Caroline Chaves Pinho, a Babir do tráfico, morta com 4 tiros em setembro de 2019 após receber uma ligação misteriosa. O crime aconteceu na rua Lobo da Amada, no bairro Centro, na zona sul de Manaus, a área conhecida como ponto de prostituição na capital. O suposto vazamento de prints, com os nomes de líderes da facção criminosa A Família do Norte, FDN, com possíveis alvos a serem executados pela facção, pode ter sido motivo do assassinato da garota de programa, conforme informou a Polícia Civil do Amazonas. Confirmado, a Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, confirmou as informações que já recebeu a documentação para a liberação do detento de alta periculosidade. O bebê da FDN será monitorado por tornozeleira eletrônica, conforme decisão judicial. A saída de Charles, irmão de Zé Roberto, preocupa o narcotraficante,
mesmo cumprindo pena no Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, continua sendo protagonista de um dos episódios mais sangrentos dos presídios de Manaus, além de envolvimento em outras situações para tentar trazer líderes da FDN para a capital amazonense. Bem, agora vamos aguardar os próximos capítulos dessas investigações, serão aguardados com muito interesse. Fechou? Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no